O Graciliano como revisor de jornais, como o Correio da Manhã, a Tarde e o Século, enfim, numerosas viagens que eles fizeram, que liberaram nos estudos, sendo uma viagens ligadas ao exílio, né? Roman foi filho de presidente, né? Então isso, claro, que o colocava como alvo, né, desse cenário político turbulento haitiano, e o Graciliano não se exilou, mas fez várias viagens. Posso também podia evocar a materialidade dos livros, né? Por exemplo, o Gouverneur de la Rosée foi publicado em 44, em 47 ele ganha uma edição em folhetim, o que é um caminho diferente, porque normalmente primeiro em folhetim, depois em livro, mas o Gouverneur faz o caminho contrário. Quando ele é publicado no L'Humanité, ele ganha ilustrações do Max Linder, né? E o Vidas Secas tem, né, um artista plástico, Aldemir Martins, que em 63 fez várias imagens. Então, um caminho interessante é aproximar essas ilustrações, da própria capa, né? A gente tem a Sequinha Espírita, então coloquei ali um pouco a aproximação das obras, né? O Gouverneur foi publicado quando o Romain tinha 37 anos, é o terceiro romance do Romain. O Vidas Secas foi publicado em 38, quando o Graciliano Ramos tinha 46 anos, foi o quarto romance do Graciliano, o primeiro a assumir a terceira pessoa, porque até então era a primeira pessoa, né? Então a gente está diante de dois best-sellers, né? São livros extremamente vendidos, adaptados para o cinema, né? O Romain foi adaptado já pelo menos 2 vezes, o Vidas Secas uma vez, o Romain é muito adaptado para o teatro, né? Não acontece isso com Vidas Secas, porque como os personagens não têm uma linguagem, né, elaborada, seria difícil, pelo menos o que eu consegui aprender da crítica é que não houve pela dificuldade, né, de se colocar em cena personagens que não falam, praticamente. Vidas Secas já atingiu a 100ª edição, né, um best-seller brasileiro mesmo, sucesso de crítica, enfim. Só para dizer vários dos caminhos que poderia percorrer, né, a questão das intrigas, né, muito rapidamente eu trago aí uma similitude de intrigas, porque são livros cujo enfoque repousa em 2 famílias, né, no caso do livro do Romain, a gente tem uma mãe, Délirade de Livrança, casada com Bien-Aimé, que tem um único filho, Manuel, que no final acaba se namorando e tendo um filho com a Anaísa, então seriam os personagens principais. No caso de Vidas Secas, a gente tem sim a Vitória e Fabiano, que tem 2 filhos não nomeados, chamados de filho mais novo e filho mais velho, e que são acompanhados da cadela baleia e de um papagaio que acabam orbitando em torno dessa família e também compondo essa família, sobretudo a baleia, né, a essa reivindicação. Então, coloco aí uma apresentação muito rápida do livro para vocês começarem a perceber as semelhanças. Né? Manuel volta de Cuba, onde trabalhou nos canaviais e descobriu movimentos de lutas sociais coletivas como a greve. No retorno, descobre a seca mortífera que acometeu a comuna de Font-Rouge, condenando todos à penúria. Né? No caso de Vidas Secas, são retirantes nordestinos fugindo da seca que vão alternar em alguns momentos trabalhando em fazenda ou invadindo fazenda que está abandonada antes de empreender uma nova fuga. Com relação à estrutura, né, o romance do Romain são 15 capítulos não nomeados, mais um capítulo nomeado, que é o último, chamado Fim e o Começo. O fim e o começo é tão vibrante, é tão importante na literatura haitiana que, por exemplo, a Simone Schwartz-Bart vai pegar este título e usar no romance dela, no Mãozinho Além, traduzido pelo Euridice Figueiredo, né, em português. No caso de Vidas Secas, são 13 capítulos não nomeados. Bom, com relação às temáticas, aí é bastante vertiginoso, tudo que eu poderia abordar como ponto de contato entre as obras. Então, a gente tem deslocamento e êxito, família, maternidade, a questão da perda do filho, a questão da relação entre água e vida, a paisagem austera, o vermelho, a poeira, a erosão, o desmatamento, a seca, as fontes secas, a fome, o sol, o trabalho agrário, carvoeiros, lavadeiros, comerciantes, violência dos canaviais, o vaqueiro, a vida no campo, a relação com os animais, as campanhas, a alimentação, a precariedade, a miséria, a desgraça, a religiosidade, a maldição, a cristã e a penitência, que já foram contemplados em parte também pelo Balga hoje. O convívio com o cachorro, que é um assunto que eu pretendo conseguir desvendar, porque o cachorro é super importante, né?
literatura haitiana, a gente pensa no Alberto General Soleil, do Alexis, também, que é um cachorro ali bem grande, então tenho em algum momento vontade de falar desse cachorro. Bom, a festividade religiosa, a penúria física, corpos castigados, deformados, roupas rasgadas, o consumo excessivo de álcool, o consumo de tabaco, a resignação versus a rebeldia, o analfabetismo, a contação de histórias, a força feminina na engrenagem social, a relação entre cidade e campo, a relação entre brancos e negros, a relação entre patrões burgueses e os camponeses, a força policial marcada pela ação, pela intimidação, pelos impostos, pela corrupção, os animais adoecidos ou sacrificados, corvos e urubus como animais vilões, a questão da morte transpassada pela agonia antes da morte e o assassinato, e os heróis no cânone literário, que seria o Manuel em Gouverneur, né, e a baleia em Vidas Secas. Bom, essa coisa bem vertiginosa, eu estou lendo igual maluca, porque eu não quero gastar meu tempo. Bom, e aí, o que eu escolhi? De todo esse repertório, que é imenso, e claro, não é exaustivo, né, poderia ainda apresentar outros temas convergentes, eu fiz um recorte do que me pareceu mais interessante dentro das minhas vontades, dos meus gostos de pesquisador, e aí eu elegi Securas e Amarguras, e o que eu queria começar falando sobre os afetos e desafetos, né? Eu trago no primeiro momento a apresentação, as primeiras páginas dos dois livros, né? Eu acho que trabalhar esse espelhamento entre as obras, que são extremamente similares, depois que a gente aproxima e vê, a gente não consegue nem desver quanto que eles são parecidos, assim, é bastante surpreendente para mim, então eu começo com Rumar, vou ler o trecho. A tradução da Mônica Chael, tá? Edição de 2020. Um bando de corvos baixa sobre os cactos candelabros. Seu grasnado rouco rasga o entendimento. Delirá lança para ele um olhar cheio de raiva. Ele é o marido, tá? Não me atormente, maldito. Será que já não chega a minha aflição, a miséria? Eu conheço. Meu corpo todo está doendo. Meu corpo todo está parindo a miséria. Eu mesma. Ninguém precisa me contar a maldição do céu e do inferno. Depois que enorme tristeza, os olhos cheios de lágrimas, ela diz baixinho, ô bien-aimé, nègre amour, que é, em crioulo haitiano, meu negro, né? Bien-aimé tosse violentamente, talvez quisesse dizer alguma coisa, desgraça transtorna como a bile, sobe para a boca, então as palavras ficam amargas. Delirá se levanta com dificuldade, é como se fizesse um esforço para recompor o corpo. Todas as tribulações da existência amarfanharam o seu rosto negro, como um livro aberto na página da miséria. Então, o que está colocado aqui? Né? A segunda página do romance, a apresentação dos personagens. A gente tem já lá em cima, no trecho que eu peguei, os corvos, já criando aquele cenário de que esses personagens também são possíveis presas, então já há essa vulnerabilidade, já há esse perigo iminente, né, essa questão dessa carniça desses personagens confundidos com carniça, né, a animosidade do casal, que é uma tônica, né, na narrativa, a brutalidade, o xingamento, e também a rapidez como o xingamento do meu negro, como vai, né, esse amor e desamor, né? Essa raiva, essa impaciência, né? São personagens muito no limite. Então, a gente vê a descrição desses personagens se confundindo com a situação de miserabilidade, né? Da penúria, dos reversos e da seca. Né? Chega um momento que não há muita confusão entre o cenário e entre eles. Né? Há essa confusão entre esses meios, como Bernadette disse, né? Que estão ligados a essa falta de esperança, né? E esse esgotamento, está todo mundo muito esgotado na obra, né? Daí os xingamentos, daí as raivas, as iras, né? A questão do corpo frágil, esse corpo antes da penúria, né? A desgraça, a amarga, a miséria, né? São personagens bastante liquidados, né? Começa, né? São livros que começam de maneira bastante pessimista, a gente fica realmente, a gente desenvolve uma certa piedade por esses personagens, porque parece que pior não pode ficar, né? Quando a gente chega em Graciliano Ramos Vidas Secas, também trago a primeira página do romance para que a gente possa observar essas similitudes, né? Vou ler. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança invadia, irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Então a gente tem ali, lá a gente tem os povos e aqui a gente tem os urubus que planam sobre os personagens, né, então, esse quadro de toda a precariedade, a questão do choro, o menino chora como a Delivá também ficou com as lágrimas, né, nos olhos, a questão desses xingamentos, essa animosidade dos personagens, né, a primeira manifestação entre eles, está todo mundo dando coice para todo mundo, né? Muito, a gente fica muito exasperado, porque numa situação de penúria a gente poderia pensar no conforto da família, né? A gente podia pensar no amor como arma, né? E o que a gente vê são personagens mais secos, mais embrutecidos, né? Do que a própria paisagem. Então fica todo mundo se estranhando, né? E isso é muito forte. Reparem como são muito similares esses começos, né? Eu acho que se eu tirasse o nome dos personagens, jogasse pro alto e falar, vamos ler aqui de quem é, eu acho que ia haver uma dificuldade de saber se era Graciliano Ramos ou se era Jacques Neto, né? Bom, vamos continuar agora uma parte de agressão às crianças. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Então, vou ler o trecho do romano. Diante das choupanas, à sombra de algumas árvores poupadas pela seca, os camponeses contemplavam sua desgraça. Repara que a palavra desgraça já está nos 3 trechos do curso, né? Brigas explodiam sem motivo aparente. A tagarelice das mulheres azedava, facilmente se transformava em bate-boca. As crianças mantinham distância das bofetadas, mas sua prudência era inútil. Ouvia-se uma voz irritada que gritava: Filogênio, ô, seu Filogênio, não chama de chamar. E o outro se aproximava com a morte na alma e recebia sua prenda em pleno corpo, e como ressoava. Um outro exemplo do próprio Romain era: as mulheres eram as mais raivosas, verdadeiramente desenfreadas. É que eram as primeiras a saber que não havia nada para pôr no fogo. Os filhos choravam de fome, definhavam, como os membros magros, nodosos, como madeira seca, a barriga enorme. Isso, às vezes, as fazia prender a cabeça e se xingarem ocasionalmente com palavras não permitidas. O mais grave era o silêncio dos homens. Então, a gente tem aqui as crianças como esse último espaço da agressividade, né? Como era, digamos, mais complicado bater no adulto, a criança vira o alvo nessa situação, e ela já sabe que vai virar o alvo, né? Ela tenta se proteger, mas sabe que vai sobrar para ela. E nesse segundo trecho, é bem a explicação dessa sociedade patriarcal, né? O homem está em silêncio, mas a mulher está exasperada porque ela que vê o seu filho lhe pedir o alimento e não tem o alimento para dar. Né? Então, a gente tem o cuidado feminino e a radiografia desse tipo de sociedade. O quanto que recai sobre a mulher uma dor talvez maior do que a masculina, né? Em outro trecho, esse eco entre as obras, eu trago assim a Vitória de Vidas Secas no seguinte trecho. Sim, a Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira, e a munhecara, porque realmente mulher é um bicho difícil de entender. Deitaram-se na rede e pegaram no sono. Sim, a Vitória andava para cima e para baixo, procurando de que desabafar. Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. E agora vingava-se em baleia, cachorro, né, a cadela, dando-lhe um pontapé. Avizinhou-se da janela baixa da cozinha, viu os meninos entretidos no banheiro, sujos de lama, fabricando bois de barro que secavam no sol sob o pé de burro, e não encontrou motivo para repreendê-los. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou o Fabiano. Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável eles dormirem numa cama de lastro de couro, como a gente trouxe. Então, é muito impressionante as mulheres, né, do Verneuil, e aqui assim na Vitória, né, essa questão de que há uma violência que não consegue ser contida, né, uma ira
com toda aquela situação que reverbera nas crianças como mais frágeis, né? E aí, avançando mais um pouquinho, enfim, não quero me ater à questão teórica, mas eu lembro muito do Diderot, né, filósofo francês, que no Jacques Fatalista fala o seguinte: todo homem queria comandar o outro. Pois bem, diz Jacques, cada um tem seu cachorro. O ministro é o cachorro do rei. O primeiro funcionário é o cachorro do ministro. A mulher é o cachorro do marido. O marido é o cachorro da mulher. E é uma grande alegoria para a gente pensar na violência direcionada ao subalterno, né? Que é o que acontece. Chega uma hora que assim, a Vitória quer partir para cima do marido, mas percebe que não vai dar bom para ela, como se diz, né, no senso comum, aí ela vai chutar o cachorro, que é exatamente a metáfora que o Diderot pega, né, para falar sobre esse movimento humano de sempre descontar o mais frágil, né? E o mais poderoso, ele é mais poderoso justamente porque ele tem mais frágil, ele tem que descontar. E aí a pergunta que fica: como que as crianças se sentem nessas narrativas? Né? Na narrativa das vidas secas, elas não têm nem nome, então a gente pouco, né? Elas pouco se colocam, né? E quando elas se colocam é através do medo, né? E através da fúria dos adultos. E no Jacques Romance são essas crianças que também apanham, então eu queria trazer, né, para a gente pensar nesse universo das crianças muito vulneráveis nesse espaço dos adultos em crise, né? Então, crianças da Secura Orvalho, eu trago, porque eu trouxe essa perspectiva das crianças tacuadas, agredidas e sofrendo, mas as duas obras trabalham, na minha leitura, com a perspectiva das crianças como sujeitos transformadores. Então, eu acho que isso também é muito rico. Nesse slide, eu boto, né, as duas obras, começo por Jacques Roumain, e aí vou ler. Uma fina lâmina de prata avançava pela planície e os camponeses o acompanhavam gritando e cantando. Antoine estava à sua frente, batendo seu tambor com orgulho. Ô, Manuel, 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 por que você morreu, gemiu do bar? Não, disse Anaíse, e sorriu através das lágrimas, ele não morreu. Tomou a mão da velha e apertou-a de leve contra seu ventre, onde se agitava uma vida nova. E é a última palavra do romance, né? Nova, ligada a uma vida nova. Então, essa criança que nasce com o renascimento da água encontrada, né, da fonte, cujo caminho até Fonrouge foi construído para que haja uma certa ressurreição, né, desse tipo. E no caso de Vidas Secas, o livro termina da seguinte maneira: repetia docilmente as palavras sem a vitória, as palavras que sem a vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, dos meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles não velhinhos, acabando-se como os cachorros inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos, chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sim, a Vitória, e os dois meninos. Então, as palavras que encerram Vidas Secas são os dois meninos. Repara que nesse trecho não há uma certa esperança para o casal, né? O casal é um casal que vai para a sua velhice sem grandes planos. Os planos recaem sobre as crianças, porque as crianças vão estudar, elas vão encarar a cidade de uma maneira que os pais jamais conseguirão encarar. Então, há, né, essa criança que é maltratada, mas que vira, na minha leitura, esse sujeito transformador, e aí eu brinquei que elas vão da Secura ao Orvalho, né, para juntar o título das duas obras. A outra parte, que eu estou chamando de poderio feminino, que já tem uma dimensão disso na primeira parte, né, quando a gente fala das mães que cuidam e que se exasperam porque falta o alimento, falta roupa, falta dignidade para os seus filhos. O poderio feminino é o tema que eu escolhi para costurar essas obras, né? Então, alguns elementos que eu vou trazer. Primeiros personagens a serem nomeados em ambos os livros. A primeira personagem a ser nomeada por Jacques Roumain é a Delivrade de Livrance, que é a mãe de Manuel. A primeira personagem a ser nomeada, né, no Vidas Secas é assim a Vitória. Então, é muito forte os romances que tem homens protagonistas. A gente fala muito do Fabiano, a gente fala muito do Manuel, mas a primeira personagem que aparece é no livro, né? Além disso, pensar no significado desses nomes, né? A gente tem sim a Vitória, então a Vitória é bastante explícito o nome, e aí eu trouxe uma citação de uma fortuna crítica para pensar assim,
né? Porque ela não é Sinhá, por óbvio, né? Ela é uma retirante pobre, por que ela é chamada de Sinhá? Então tem uma leitura aqui. Usado normalmente para nomear mulheres casadas das classes menos abastadas do sertão nordestino, termo inicialmente empregado na sociedade escravagista para se referir a mulheres de classe dominante. Sendo assim, através do nome, Sinhá Vitória evoca ao mesmo tempo a condição social da personagem como o poder exercido por ela naquele clã. É a leitura da Maria Costa e da Sandra Sacramento, né? Essa brincadeira da Sinhá Vitória, que não tem Sinhá, mas tem Sinhá dentro desse poder da maternagem, desse poder feminino como esteio dessa família. Bom, Delirá, délivrance, delirá é o delírio, né? A délivrance é a libertação. Então, é uma mulher que vai do delírio à libertação, né? E carrega no seu nome esse novo tempo, né? E a Anaísa, que vem de Ana, que a avó de Jesus, né? Então, pensando, né, na simbologia desses nomes femininos, que eu não vou desenvolver, eu estou só jogando ideias, né? O próximo ponto desse poderio feminino para mim, a personagem que tem o maior arco transformador é a personagem da Delirá Délivrance, porque ela começa, essa mãe, muito dentro de uma resignação religiosa, né, de uma passividade, e ela se torna a grande lutadora pela luta da comida, né, dessa organização coletiva, depois quando o filho morre, né? E se a gente pensar aí no último trecho, que eu botei tentadoras de sonhos e projetos, no caso do Romain, a gente tem uma postura muito diferente entre a mãe e o pai diante da morte do filho, né? Para Delirá, é o momento que ela vai arregaçar as mangas e ela vai virar um pouco protagonista e ela vai dizer: meu filho vai ser vingado, né? Eu vou compactuar com o que meu filho queria, mas eu vou me organizar para que aconteça o trabalho coletivo para trazer água para a cidade. E ao passo que o pai dele, o Bien-Aimé, ele passa, né, ele entra no estado de melancolia e ele passa a ser caracterizado como um homem aniquilado. Então a gente tem uma mulher que vai à vida e um homem que se esfacela, né? A mesma coisa a gente pode pensar no Vidas Secas, quando a gente tem assim, a Vitória que sonha com uma cama de lastro de couro, o que para ela é uma realidade assim, inatingível, né? E o Fabiano que diz que vive cercado, enclausurado numa sina, e essa sina não lhe permite uma ascensão. Bom, vou passar correndo os próximos slides. Tinha um slide do Roman para falar sobre a exaltação feminina, que é o marido do Bien-Aimé falando da mulher que ele é muito boa e que ele não está no mesmo passo dela. Então, em laranja, aí, você é uma boa mulher, Delirá. Eu sou um negro desagradável. Então, os próprios personagens criando, né, esse lugar diferenciado para a mulher. No próximo trecho, são trechos do Vidas Secas em que sim, a Vitória é exaltada. Então, vou ler só o primeiro. Matutando, a gente via que era assim, mas sim, a Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora, a Fabiana percebia o que ela queria lhe dizer, esqueceu a infelicidade próxima. Viu-se encantado com a esperteza de sim, a Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideias, sim, senhor, tinha muitas ideias no miolo. Nas situações difíceis, encontrava saída. Então, né? Então, essa exaltação dessas mulheres, né, como uma mulher que é muito superior a esse homem, na perspectiva do próprio homem, não só na perspectiva da narração, né, dos personagens que ficam ali em volta. Então, aqui essa conclusão, desculpa, gente, não estou alucinada, mas já sou um tantinho, mas o tempo me faz ser mais do que eu gostaria de ser. Queria trazer uma metáfora, que é a metáfora das mulheres que servem, que é um diálogo que eu acho assim, acachapante entre a Delirá e a Ananice, que é sogra e nora, né? Depois da morte do Manuel, quando elas se aproximam, e aí esse preciso ler, porque para mim isso costura essa questão do feminino. Então, vou ler. Sua vista vai acabar piorando ainda mais, diz a Anaíse. Deixa que eu costure esse vestido para você. É minha ocupação, minha filha. Costuro, e vou emendando os velhos tempos com os dias de hoje. Ana, se pelo menos desse para seduzir a vida, retomar o fio rompido, Deus, não é possível. Manuel me dizia, ainda ouço como se fosse hoje, ele me dizia, a vida é uma linha que não se rompe, que nunca se perde. Sabe por quê?
porque é o que torna a vida viva pelos séculos. Ah, desculpa. Porque cada negro em sua existência dá um nó nela. É o trabalho que ele realizou e é o que torna a vida viva pelos séculos dos séculos, a utilidade do homem nesta terra. Então a gente descobre que a Delirá é costureira. Né? Isso parece dar muito página. A gente quase não deve passar uma manhã você vê que ela é cozinheira. Ela é cozinheira, não. Ela é costureira. E no Vidas Secas também tem uma costureira, que é assim, a Terta, que é costureira, mas que também é benzedeira. Ela que salva a Fabiana no primeiro momento, e ela que faz aquelas roupas pequenas que faz passar vergonha na festa religiosa na cidade, porque né, recai sobre ela uma certa dúvida até né, da, dela ser correta com eles, né? Mas, enfim, há essa ideia dessa mulher que além de tudo, costura, né? E as metáforas de costurar a vida, né? Enfim, e aí, na parte final, eu botei costurar as fases pelo discurso convencimento feminino. Quando Manuel morre, poderia morrer com ele o sonho de trazer a água e salvar a região. E por que esse sonho não morre? Esse sonho não morre por causa das mulheres. Em que sentido? No sentido da sua mãe não levantar a lebre no assassinato, né? Mascarar o assassinato para que não encorajar um arrefecimento dessa disputa, dessa rivalidade. Então ela cala, é uma mãe que não vê o seu filho vingado, é uma mãe que engole o seu luto, né? Que é uma cena muito forte, ele morre no colo dela, praticamente, né? E então tem o sacrifício dessa mãe, que é a mãe que vai falar para as pessoas que precisam se movimentar, e tem todo o trabalho da Anaíse, que é esse trabalho do discurso convencimento. E aí eu não posso ler esse trecho porque eu não tenho tempo, mas a tática que o Manuel desenvolve é a seguinte: Anaíse vai falando com as suas comadres de que é preciso convencer os homens de que eles têm, que todo mundo tem que trabalhar junto, senão vai todo mundo correr junto, a gente vai se envelhecendo. Então é muito interessante que se costura as fases por esse discurso convencimento do feminino. Se não fosse as mulheres, o sonho da vitória de Manuel teria morrido de Manuel. Né? Então, né, é como se ele passasse o bastão para essas mulheres, que é a sua mãe e a sua esposa, né, digamos assim, e é graças às mulheres que os romances terminam com esse tom mais otimista que a gente viu, né? Porque há esse arco de começa com os corvos e termina com a vida nova, né? Então, tem esse desenho bastante otimista nas obras, né? Apesar de ser um otimismo talvez utópico, né? Um otimismo utópico, mas ele está colocado. E aí, para concluir, eu trouxe trecho do Graciliano Ramos, em que ele fala do ser indigno de uma mulher tão admirável. Então, eu vou ler o segundo trecho, tá? Em que se fala assim a Vitória. Ele, a mulher e os 2 meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiana regalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. E aí eu escolhi esse trecho para encerrar minha fala, porque eu queria trazer essa admiração do feminino, né? Já na década de 40. Né? Embora a gente tenha como grandes vultos da obra, né, é o Manuel, mas se a gente olha para a maneira como é construída a figura do feminino, a gente vê que há uma grandiosidade no feminino gigante. E no caso de Vidas Secas, a gente tem uma mulher sozinha, mas ela tem filhos homens, né? Mas ela não está sozinha, ela tem a cachorra-baleia, né? Há um paralelismo do cuidado. Baleia sacrifica o seu preá para dar para a família, né? Então, há um paralelismo ali de que é uma grande voltagem do livro, é a voltagem feminina, cadê? Né? A gente lembra, quem leu, não vai esquecer nunca mais, da Morte da Baleia, que é uma grande personagem da literatura brasileira e que se sobressai o Fabiano, né? Na importância da obra e afetivamente, até porque fica como esse fantasma de que ele assassinou, né? Ele é assassino, né? O Fabiano. Bom, enfim, não sei se me fiz entender, porque liguei aqui na quinta marcha, né? Mas eu queria contribuir com essa questão do pensar o feminino, a criança, né? E esse espelhamento entre as obras que é absolutamente
fascinante e a gente chega a ser perturbadora, a ponto de a gente saber quem escreveu o quê, né? É muito mais do que pontos de contato, é um espelhamento mesmo, né? Fico pensando que eles sentaram juntos para fazer, não há outra explicação. Não é possível que haja outra explicação. Obrigada.